Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 110 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 308, 309 e 315 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada juso-operária brasileira a respeito dos empregados jornalistas. Diz o artigo 308 da Consolidação das Leis do Trabalho que, após cada período diário de labor, haverá um intervalo de, no mínimo, 10 horas para repouso. Portanto, na situação dos empregados que exerçam funções de jornalistas ou a elas assemelhados, haverá, após cada período diário de labor, um intervalo de, no mínimo, 10 horas para o repouso destes trabalhadores. Portanto, aqui nós verificamos que há severa distinção entre o caso dos empregados que exercem outros tipos de atividades profissionais a seus empregadores, porque naquela situação os empregados terão direito, entre uma jornada e outra, a um período de descanso de no mínimo 11 horas para repouso. No caso dos empregados jornalistas e a eles assemelhados, como temos a ver nestas nossas aulas deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, haverá um intervalo entre jornadas de no mínimo 10 horas para repouso. Diz o artigo 309 da Consolidação das Leis do Trabalho que o lapso de tempo em que o jornalista estiver à disposição da empresa será computado como de efetivo trabalho. Portanto, naquelas situações que nós temos acompanhado durante estas nossas aulas deste nosso curso gratuito sobre direitos material e processual do trabalho, a respeito das funções desempenhadas pelos empregados que trazem sua prestação pessoal de serviços como jornalistas às empresas de jornalismo, o lapso de tempo em que o jornalista ou seu assemelhado
estiver à disposição da empresa jornalística será computado de efetivo trabalho. Ou seja, quando o jornalista ou assemelhado estiver à disposição da empresa jornalista, aguardando ordens, ou mesmo esperando as situações jornalísticas acontecerem, podendo ser chamado a qualquer tempo a cumprir os deveres advindos de seu contrato individual do trabalho, esse tempo é à disposição da empresa jornalística será computado de efetivo trabalho. Antes de passarmos ao estudo do artigo 315 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é o objeto seguinte desta nossa aula de número 110, deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, devemos trazer a vocês a informação de que os artigos 310 a 314 da Consolidação das Leis do Trabalho se quedam revogados e, portanto, dentro da sistemática que nós adotamos para o desenvolvimento deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, por eles não mais fazerem parte do ambiente juslaboral brasileiro, não serão, portanto, objeto de estudos neste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Partamos, pois, ventilada esta situação, para o estudo do artigo 315 da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina que o governo federal, em consonância com os estados, promoverá a criação de escolas de preparação para a formação de jornalistas. Como já havíamos alertado em nossas aulas anteriores, houve uma movimentação bastante grande há tempos atrás dentro dos esquemas previstos pelo governo brasileiro nas situações anteriores ao atual, no sentido de se liberar a prática do exercício da atividade jornalística a pessoas que não pudessem portar dentro dos seus currículos de conhecimento o curso superior de jornalista, podendo ser a atividade exercida por qualquer pessoa que tivesse arregimentado durante toda a sua vida as condições necessárias para desempenhar tais funções. Queremos aqui fazer um breve histórico, porque é bastante interessante tanto a comparação de uma situação com a outra, como também do desenvolvimento histórico de cada uma dessas profissões que vamos agora trazer à análise de vocês. Antigamente, antes da criação dos cursos superiores de comunicação social, que é o nome destinado àqueles cursos que visam a formação de jornalistas, tanto nas áreas de
jornais, revistas, televisão e rádio eram executados por pessoas que não portavam nenhum tipo de curso superior específico para o desempenho destas atividades. A mesma coisa acontecia, e aqui é que se inicia a comparação já anunciada, com os exercícios profissionais de advogado. Antes da formação dos cursos jurídicos brasileiros a nível superior, qualquer pessoa que detivesse conhecimento da lei, mesmo não tendo sentado nos bancos das faculdades de direito, poderia exercer a função de advogado sem qualquer preparação acadêmica para tanto. Eram, no nosso caso, os denominados rábulas, pessoas que não tinham logrado os degraus das faculdades de direito, mas que detinham conhecimento tal que lhes seria permitido desempenhar as funções na defesa dos direitos próprios ou dos direitos de outrem. Com a criação dos cursos jurídicos a nível universitário, esta situação deixou de existir e atualmente, para que a pessoa possa desempenhar as funções de advogado, além do necessário curso superior em direito e também da a posição de seu nome dentro dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, não é mais possível o exercício profissional das funções de advogado nesses termos. A mesma coisa tentou-se fazer com os cursos de comunicação social, extinguindo-os para que a situação anterior, quando o exercício de jornalista, do exercício da função de jornalista, era liberada a qualquer pessoa que tivesse conhecimento suficiente para a difusão das notícias e a elaboração de textos jornalísticos, pudesse voltar a ser permitido com a extinção dos cursos superiores de comunicação social. Todavia, ambas situações hoje exigem, tanto no campo do direito quanto no campo do jornalismo, que os profissionais que militam nestas áreas sejam suficientemente formados pelas faculdades num curso superior aprovado pelo Ministério da Educação e Cultura. Portanto, o artigo 315 da Consolidação das Leis do Trabalho permanece íntegro e determina que o governo federal, em consonância com os estados, promoverá a criação de escolas de preparação para a formação de jornalistas. No caso aqui, como a Consolidação das Leis do Trabalho, ela foi elaborada há 80 anos atrás, naquela época ainda não existiam as faculdades de comunicação social como hoje existem em todos os quadrantes do território nacional. Então, naquela época, já se pensava, pois, na criação do curso e
a consolidação das leis do trabalho assegurava ao governo federal e, em consonância com os governos estaduais, a criação de cursos superiores para a formação dos jornalistas, o que é a situação que hoje nós vemos disseminada por todas as faculdades de comunicação social existentes no Brasil. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 110 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho a respeito dos artigos 308, 309 e 315 da Consolidação das Leis do Trabalho. Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nas nossas aulas e pedir ainda uma vez mais que aqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar a manter acesa a chama que motiva este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e na difusão do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.